Vale a pena. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em discussão com vida e hoje nós estamos recebendo a honrosa presença na TV Alesp do artista plástico, do curador, do diretor do Museu Afro-Brasileiro, Emanuel Araújo. Emanuel, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra te receber na TV Assembleia Legislativa, que é uma TV pública, para conversar um pouco do seu trabalho, da sua obra, da sua vida, da sua grande contribuição para a cultura brasileira. E eu queria começar aqui a nossa conversa falando de Santo Amaro da Purificação, me parece que onde tudo começou, as influências de Santo Amaro na sua vida e na sua produção artística. O que Santo Amaro tem? Santo Amaro é uma pequena cidade do Recôncavo Baiano, né? Ela está aproximadamente 80 quilômetros de Salvador, portanto ela faz parte dessa Baía de Todos os Santos. É uma cidade que foi muito historicamente importante, porque foi uma cidade que teve muitos engenhos de açúcar, portanto teve uma aristocracia do açúcar e teve, de contrapartida, muitos escravos, né? Então é uma cidade que, além disso, tinha, portanto, uma efervescência negra, vamos dizer assim, em Santo Amaro da Purificação. Então, claro que essa cidade, depois com o advento da Petrobras, essa cidade praticamente virou uma cidade dormitório, né? Os santamarenses foram todos trabalhar no Mataripe, para aquela região da Petrobras, e Santo Amaro foi ficando de lado, claro. Mas é uma cidade historicamente importante, né? Toda uma história. Ela é uma cidade que, inclusive, participou da independência do Brasil. Eu não sei se você sabe, a Bahia foi independente de Portugal um ano depois, em 2 de julho de 1823. E Santo Amaro teve uma batalha para a expulsão dos portugueses daquela época, para concretizar, digamos, Santo Amaro, Cachoeira, toda aquela região do Recôncavo, para concretizar a independência do Brasil. Então, são santamarenses. Tem açúcar, tem muita cachaça, e tem, enfim, tem uma coisa diferente, porque Santo Amaro é uma espécie de Salvador em miniatura, e muito pequenininha, no certo sentido. Do ponto de vista histórico, de folclore. Tem uma festa da padroeira e do padroeiro de Santo Amaro e Nossa Senhora da Purificação, é uma belíssima festa. A imagem é uma imagem linda do século XVIII, e que sai, ela toda paramentada, com joias, com ouro e tal. E é muito bonito, 2 de fevereiro, Santo Amaro da Purificação. E aí você... Daí eu fiquei em Santo Amaro até 18 anos, quando eu estudei no Colégio Teodoro Sampaio. E quando eu completei o tiro de guerra, porque era tiro de guerra, 18 anos, eu fui para Salvador estudar no Central, que era um colégio estadual. Lá não tinha o famoso, era o clássico, o atual ensino médio, né? Não, era o científico e clássico. Não mas tinha o clássico não tinha um científico no Colégio da Bahia. Você queria fazer o clássico. E aí eu fui, depois disso, eu fui para a Escola de Belas Artes, fiz vestibular para a Escola de Belas Artes. Mas só antes disso você já tinha produção artística, como adolescente? Tinha, eu era muito amigo de Caetano Veloso, né? Você estudou com ele na mesma escola? Estudamos juntos, E aí a gente sempre participava das festas, fazia desenho. Caetano, ele sempre diz que foi ele que me ensinou a desenhar. E eu sempre digo a ele que eu ensinei ele a pintar. Mas fizemos a primeira exposição junto no colégio mesmo, Teodoro Sampaio. E, enfim. Mas aí era uma coisa muito incipiente ainda, não? E aí, quando cheguei em Salvador... Aliás, ainda em Santo Amaro, comecei a fazer desenhos e até fiz uma exposição em Santo Amaro, 2 exposições, ainda em Santo Amaro da Purificação. Mas era uma coisa de um jovem, né, de 18 anos, 17 anos. E depois fui para Belas Artes, aí minha carreira começou verdadeiramente fazendo estilogravura com um professor extraordinário que era Henrique Oswald.
Você foi para a universidade, né? A Universidade Federal da Bahia. Você pegou a época do Edgar Santos? Você pegou esse momento? Peguei um pouco, mas a Escola de Belas Artes era um pouco afastada daquele núcleo lá, onde tinha a escola de dança, de música, de teatro, né? Tinha, mas a gente tinha porque todo mundo, de uma certa forma, aquele pessoal que estudava no curso científico, a gente conhecia, era estudante de música, mas também estudava curso científico, porque né, era um curso de classe, como é que se diz isso hoje? Nem sei. Não é um curso universitário, vamos dizer. É universitário, mas não é das ciências, das exatas, nada disso. A arte, né? O teatro e a música e a dança. Mas tinha Kohreuter, tinha Wiedemann, tinha Hoffinger Levski de dança, tinha um pessoal que a gente cruzava, né? Na escola de teatro. Eu fiz muito cenografia, fiz muito figurino também, o teatro. E ele é muito elogiado, Edgar Santos, né, como uma pessoa que ele revolucionou, deu um impulso, ele ajudou muito nessa área das artes. Deu um extraordinário impulso à arte na Bahia e foi um momento muito importante, né? Teve o Fórum Universitário, Poesia Concreta, nos anos 60, quer dizer, ele foi um homem muito importante, foi uma pena que durou pouco, vamos dizer, né? Porque houve aquela ciumeira, digamos, das outras classes acadêmicas, mas foi muito importante. Não só isso, tinha também os concertos de dança, os concertos de música, e eu não peguei mais Martim Gonçalves, que foi o grande diretor de teatro, mas eu, de uma certa forma, trabalhei também na escola de teatro fazendo cenografia. Eu fiz, por exemplo, alguns cenários com Luiz Carlos Maciel e com Carlos Murtinho, que era irmão da Rosa Maria Murtinho, né? Foi diretor da escola de teatro. E você teve contato também com o pessoal do cinema? Glauber Rocha? Não. Não? Provavelmente não. Não estava ali? Não, porque estava na Belas Artes, então a gente estava longe daquela coisa do teatro, assim, do Glauber, que também era um outsider, né? Glauber não era... Na realidade, depois o grupo de teatro, da escola mesmo de teatro, né? Sem a Helena Inês e sem o Glauber Rocha, todo mundo a gente conhecia, quer dizer, era os atores, o Alton Basto foi meu colega de trabalho, e outros atores, e outros artistas, Sônia, tinha gente muito, Petovlit, tinha um grupo de pessoas muito interessantes na escola de teatro, que vivíamos juntos, né? Tinha o Tom Zé, que fazia também teatro naquela época. Tom Zé era aluno da Faculdade de Música, da Federal. Todos eles, o Gil também era da administração, Caetano da filosofia. Caetano estudava nessa época no Severino Vieira, que era o curso clássico, depois ele foi fazer filosofia, eu acho. Né? Isso. A gente se separou aí, eu fui para o científico e ele foi para o clássico. Tá. E você, voltando aqui, aí você já estava tendo produção artística aí, você estava produzindo? Eu estava produzindo coisas, eu estava fazendo coisas, eu estava em Salvador, quer dizer, mas parece tentando ganhar vida. Você queria fazer arquitetura? Queria fazer arquitetura, eu tinha um certo fascínio pela arquitetura, mas eu terminei ingressando na Belas Artes. Um pouco que houve uma deixa, vamos dizer assim, porque eu precisava de ter recursos para estudar, então eu consegui, como eu fui o segundo lugar do vestibular de Belas Artes, eu tinha, portanto, uma bolsa de estudos e tinha também o direito de comer no restaurante universitário. Que diga-se de passagem, no bandejão, que era uma desgraça, mas de qualquer forma era muito importante naquela época, né, pra gente que estava começando a vida. Depois eu fiz muita... Depois disso, eu trabalhei no Centro Popular de Cultura, eu fiz toda a campanha de alfabetização do Paulo Freire, eu fiz a campanha na Bahia, Salvador. Usando o método do Paulo Freire, usando o método, que era do CPC, Centro Popular de Cultura, tinha Noêmio Espínola, tinha um pessoal que trabalhava
com esse método Paulo Freire, que depois, logo em seguida, veio a Gloriosa e tudo isso acabou. Mas foi um momento muito saudável e muito político, vamos dizer assim, de consciência política. Eu fiz muita coisa também para o Partido Comunista, não sendo comunista, naturalmente, mas fiz por 25 anos de partido, fiz os cartazes, tanto que quando houve a 64, esse material foi exposto como um material subversivo. E eu fui chamado e fui interrogado. Eu tinha um interrogador chamado Tenente Mazieiro, que era um sujeito que foi treinado no ponto 4 nos Estados Unidos, e que ele fazia uma certa de pressão a mim e Álvaro Guimarães, que também era teatro, que era diretor de teatro. Então, essa coisa do CPC foi trabalhei com Geraldo Sarno, com Capinã, com esse povo ligava às artes plásticas e ao teatro. E fizemos nessa época também, eu não sei nem como que tinha tempo para tudo isso, né? Mas fizemos também um poder de teatro popular, de Mariolete. A gente trabalhava no sindicato da Petrobras, e o Geraldo Sarno tinha escrito uma peça chamada A Onça Latifundiária, que era muito engraçado, que era um teatrinho de bonecos e tal. Era muito engraçado. E era um tempo, foi um tempo, vamos dizer assim, muito criativo, porque também fiz muita coisa de artes gráficas. Depois disso eu fui trabalhar no departamento de turismo. Municipal da Prefeitura? Municipal da Prefeitura. Salvador. Tinha um departamento de turismo bastante incrementado, porque naquela época, nesses anos 60, havia um revival assim, muito importante do turismo. Todas as festas, a Vagem do Bonfim, aquelas coisas todas, o 2 de julho, e eu sempre fiz os cartazes para essas coisas. Os cartazes que eu aproveitava a minha técnica de gravura para fazer esses cartazes impressos de gravura. Foi nessa época, inclusive, que Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro, esteve no meu ateliê e me encomendou alguns cartazes para o Rio de Janeiro. Eu fiz 4 ou 5 cartazes para o 4º centenário do Rio. Antes tinha feito um cartaz, é por isso que ele viu, para Nelson Carneiro, que ele tinha... Nelson Carneiro dirigia uma coisa de turismo, como é que era, não sei o que, estadual, de turismo. Ele me convidou para fazer 2 cartazes. Um cartaz que foi um congresso desses, foi em Salvador, e outro foi feito no Rio de Janeiro. E eu fiz os cartazes usando aquele método de gravura, imprimindo numa prensa horizontal. Então, além desse órgão, que é um órgão público, que você teve uma participação, você participou de outros também, ainda lá, antes de chegar em São Paulo? Não, eu só fui funcionário do turismo, municipal de turismo. Peguei vários diretores, né? Peguei Vasconcelos Maia, que era um escritor baiano, e depois o Comercinho da Rocha Dória, que também era um editor. Ele tinha uma editora chamada GRD, Comercinho da Rocha Dória. Mas não, só tive esse emprego mesmo. Sim. Aliás, depois eu fui diretor do Museu da Bahia. Isso, já é um outro tempo. Isso foi em que momento, como diretor do Museu da Bahia? Foi nos anos 80 já. Não, em 60, ainda em 70, eu trabalhei eu comecei a fazer arquitetura, comecei a fazer murais de concreto para arquitetura. E esses murais tinham os amigos arquitetos, que era um grupo de arquitetos que sempre tinha obras, e eles sempre me davam um projeto para interceder junto com a arquitetura essa ideia de concreto, dos painéis. E aí minha obra foi ficando abstrata a partir disso, né? Desses painéis de arquitetura. Mas nessa época, o Odorico Tavares, que era diretor de Associados, e Chateaubriand, fizeram o Museu de Feira de Santana, que é aqueles museus regionais do Chateaubriand, que foi feito de Salvador, foi feito de Feira de Santana e em Olinda. Eu participei do de Salvador, Feira de Santana, desculpe. Então, isso começou ali, essa questão de museu e tal.
Começou aí em Feira de Santana, com esse museu regional, Feira de Santana. E agora, a sua produção artística, ela começou a ser conhecida, inclusive internacionalmente, em que momento que você começa a... Não, eu comecei com as exposições que eu comecei a fazer. Eu vim para São Paulo em 65. Aliás, eu vim aqui em 64 para marcar uma exposição de 65, que era a mais importante galeria de São Paulo, que era a Galeria Estreia e a Galeria Bonino, no Rio de Janeiro. As duas, por acaso, inauguraram no mesmo dia. Então, eu fiquei aqui até 19 horas, peguei um avião para o Rio de Janeiro e tal. Mas era a chance que eu tinha de duas galerias muito importantes. De mostrar o seu trabalho. Meu trabalho, é. Então, nessa época, o trabalho ainda era figurativo e tal. Mas começou assim, vamos dizer, né? E depois, em 65, e aí em 71 eu decidi que vinha morar em São Paulo. Eu comecei a achar que São Paulo era o meu open air, né? Minha cabeça aberta porque tinha essa coisa de metrópole de São Paulo, e eu tive a sorte de conhecer muitos artistas de São Paulo, todos ficaram muito amigos. Eu era muito magrinho, sabe, então eu tinha sido adotado por muitos amigos, muitos artistas de São Paulo, Bonadei, Nicola, Danilo de Prete, todo mundo que eu conheci naquela época, porque São Paulo era uma cidade que começava a ser uma metrópole, na realidade, em 65, né? E não sei quantos habitantes tinha, mas era pequena, estava ainda começando a fazer um minhocão, eu acho, né? Então, São Paulo, aí eu fiquei fascinado com São Paulo e vim para cá. E em 71 eu comprei uma casa em São Paulo e vim para São Paulo. E aí começou a minha vida em São Paulo, verdadeiramente, mas não tinha me desligado de Salvador ainda. Eu continuei fazendo uma ponte aérea entre Salvador e São Paulo. E a sua carreira internacional? Aí a minha carreira começou, sei lá, concomitante, né? Eu fiz uma exposição no Japão, quando ninguém fazia exposição no Japão, né? E depois disso, eu participei ganhei o prêmio da Bienal de Florença, na Itália, de gravura. Participei da exposição da Bienal de Lobianco, na Iugoslávia. E fui participando de coisas assim internacionais. E em 87, eu fui convidado como Distinguished Visiting Professor de arte da CUNY University, de Nova York. Fiquei 2 anos lá ensinando gravura e escultura. E fiz exposições em Detroit, em Nova York mesmo. Mas eu não dei seguimento a essa minha coisa, essa minha carreira internacional. Eu não sei porquê, eu acho que eu estava tão dividido, eu acho, né, que eu não dei importância a isso. Também naquela época era muito mais difícil do que hoje em relação à arte sul-americana, não? Mas mesmo assim foi interessante esse trabalho. No mesmo ano que eu estava no City College, também quem estava era Gabriel Garcia Marques, também como Distinguished Visiting Professor, que era uma distinção muito especial dessa escola americana, dessa universidade, porque isso é muito interessante, a questão das universidades americanas, de trazer pessoas para conviver com aquele ambiente universitário e com os artistas e tal. Então foi muito interessante, mas eu não dei seguimento a... Você não investiu numa carreira internacional? Não investi, não. Eu... Fazia pontualmente algumas exposições? Eu expus em Nova York, levei obras para lá e tal. Tem algumas coisas em algumas casas importantes de Nova York. Mas o problema é que escultura é um peso, é um abacaxi. Escultura, né? Ela tem um tamanho, um peso, ela é difícil, né? Não é pintura que se enrola no papel, não. Nessa época eu era mesmo plenamente escultor. Eu tinha deixado completamente a gravura de lado. Então eu investi mesmo e voltei. Queriam que eu ficasse, mas eu não quis ficar. Eu não suportava o inverno de Nova York. Mas voltei porque eu achava que era mesmo aqui o lugar e tal.
Depois me meti na questão de museus, né? Em 81, Antônio Carlos Magalhães me convidou para dirigir o Museu de Arte da Bahia. E eu fiquei lá 2 anos. Depois vim para a Pinacoteca, em 92, com Adilson Monteiro Alves, me convidou. Você ficou quanto tempo na Pinacoteca aqui em São Paulo? 9 anos e 9 6 anos, meses. é. E como que... quem te fez o convite? Adilson Monteiro Alves. Você encontrou a Pinacoteca e transformou radicalmente ela. Foi. A Pinacoteca, como que era antes de você? Aquilo lá era uma coisa complicada. A Pinacoteca, quando eu cheguei, quando eu tomei posse para ser diretor da Pinacoteca, diretor técnico, primeiro houve uma certa coisa, né? Porque em São Paulo é engraçado, né? As pessoas, muita gente não sabia, apesar que eu era baiano, né? Eu sou baiano, mas assim, como a Pinacoteca, um museu de São Paulo chama um baiano, né? Para dirigir. Então eu fui à Pinacoteca. No segundo dia teve uma dessas tempestades de São Paulo e aquilo tudo encheu de água. A água corria do terceiro andar até embaixo. E o segurança me chama 2 horas da manhã, seu Manuel, a Pinacoteca está inundada. Eu fui lá e eu disse, bem, então tem que fazer alguma coisa muito séria aqui dentro, né? Mas com esse impulso esse preconceito, vamos dizer, né? Foi que me fez realmente mostrar o que um baiano pode fazer em São Paulo. E aí foi, né? Chamei Paulo Mendes da Rocha para fazer a reforma. Dei para ele a mesa do Ramos de Azevedo. Eu disse, aqui essa mesa é sua, do Ramos de Azevedo, portanto você faz um projeto, eu vou acompanhar o seu projeto. E fizemos o projeto, e por acaso, com a exposição, quando o diretor do Museu Rodin de Paris veio a São Paulo procurar um espaço para expor Rodin, ele foi na Pinacoteca. Isso em que ano? Foi em 87. 87. Não, 97. Não, quando foi? 92 eu entrei na Pinacoteca, 90 e tal. Sabe que eu me esqueci agora da década. Eu me lembro dessa exposição. Eu fui ver, mas eu não lembro também. Então o Jacques Villan, que era diretor do Museu Rodin, escolheu a Pinacoteca. Ele disse, esse museu, esse espaço é o que o Rodin escolheria. E para mim foi uma dica de sorte enorme, né? Porque com a exposição do Rodin, primeiro a Pinacoteca ganhou uma visibilidade enorme, e depois eu consegui com o Francisco Verfort, que era ministro da Cultura, que eu vi na fila, ele estava na minha sala, eu olhava a fila e vi o Verfort, e fui lá e tirei ele e a Madalena da fila e mostrei para ele como é que estava sendo feita aquela exposição. Ou seja, a Pinacoteca estava toda estaqueada por baixo para suportar o peso do público e das obras do Rodin. O teto estava forrado com plástico preto, porque justamente onde tinha a Eva, tinha uma goteira bem em cima dela. Então aí o Verfort deu um dinheiro, deu acho que 5 milhões para a Pinacoteca. O Covas se entusiasmou, completou o resto do dinheiro e a reforma foi feita. Graças a Marco Mendonça também, então. Mas o Covas foi extremamente generoso, né? Aliás, deve-se a ele a Sala São Paulo e a Pinacoteca, né? Foi. E o Verfort, primeira vez que o Ministério da Cultura do Brasil estava dando um dinheiro substancial para a cultura de São Paulo, foi aí, com o Verfort. Aí teve toda uma reforma da Pinacoteca. Aí teve a reforma, nós viemos aqui para o parque, depois nós fizemos a exposição da Camille Claudel aí no parque, fizemos a exposição do Basquiat, que foi uma exposição lindíssima, imensa, do Basquiat, aqui também no parque. A Pinacoteca chama Pinacoteca no Parque, enquanto a reforma continuava na luz. E em 97 inaugurou, acho, 98. 97. Inaugurou a nova Pinacoteca
entendeu? E lá foi muito importante, porque ali foi um momento muito interessante, porque, além do mais, passou pela Pinacoteca pessoas muito importantes. Passou o presidente da Itália, o primeiro-ministro italiano, a rainha da Dinamarca, o príncipe de Astúria, que hoje é o rei, né, da Espanha. Passou, enfim, passou muita gente por ali. Passou o príncipe de Orange, que hoje é o rei da Holanda, entendeu? Passou um monte de pessoas de muita importância para a cultura de São Paulo, passou por lá. E o povo de São Paulo voltou a conhecer a Pinacoteca, voltou a utilizar a Pinacoteca. A Pinacoteca, que recebia 100 pessoas por ano, passou a ter 1 milhão. Tem filas em algumas exposições. Exatamente. É difícil até entrar. Claro. Então, foi um momento muito importante. Quando você vai até lá, você ainda vê o seu trabalho ali? Eu não vou. Não vai? Eu nunca volto. Onde você A cena do crime, não? eu não volto. Não volto não, porque eu não quero me chatear, entendeu? Eu acho que foi feito, resolvido, entendeu? Passou. Muito bem, nós estamos entrevistando Emanuel Araújo e nós voltamos daqui a pouco, dando continuidade a essa bela entrevista. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Detran SP mais perto de você. Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran, oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Estamos de volta com o programa Em Discussão com Vida, entrevistando Emanuel Araújo. Emanuel, você passou pela Pinacoteca, né, fez um trabalho muito importante, e depois você basicamente construiu o Museu Afro-Brasileiro, que é uma referência importante no Brasil, na América Latina e no mundo, que é aqui ao lado, inclusive, da Assembleia Legislativa, né? De onde partiu a ideia de montar um Museu Afro-Brasileiro? Brasil. Afro-Brasil. Então, a questão do museu foi ainda com... Foi a Marta Suplicy que falou de... Quando prefeita de São Paulo, Paulo, prefeito de né, São em 2001, Paulo, 2002. E tinha o secretário de Cultura. Calil? Não, o Calil é inimigo. Calil não, o... que faleceu, né? Não, tá vivo. Quem? Foi ator de teatro, como é dele? Frateschi? Frateschi. Foi com o Frateschi e que a Marta, então, queria fazer um museu. E porque, na realidade, a coleção desse museu começou em 87, quando eu fiz um livro chamado A Mão Afro-Brasileira. A coleção é sua? Era. Eu fiz esse livro, A Mão Afro-Brasileira, em 87, que era para comemorar os 100 anos da abolição da escravidão, da escravatura. Que foi em 88, né? 88, as comemorações do Brasil. Mas o livro foi feito em 87, final de 87, não, começo de 88, porque eu viajei para Nova York para continuar a fazer a coisa lá da universidade, né? Então, esse livro foi aí, na realidade, esse livro começou a ser pensado em Dakar. Eu estava no Senegal e eu tinha ido para um evento que ia ser feito
na ilha de Gorée, que era uma ilha de fronte da cidade de Dakar, e era uma tentativa de se organizar um terceiro festival de arte africana, arte africana. Eu tinha ido para esse encontro. E aí foi que comecei a pensar na questão do livro. Desse livro, A Mão Afro-Brasileira, porque é um livro que tinha pesquisa e convidei várias pessoas para trabalhar e consegui também um patrocínio, graças naquela época, à ajuda de Lúcia Fresta de Lima. A embaixatriz Lúcia Fresta de Lima foi que conseguiu o patrocínio com a Tenente e com Emílio Odebrecht. E fizemos o livro, foi lançado, e uma exposição no Museu de Arte Moderna, né? Depois disso, a coleção foi aumentando, porque eu fui começando a perceber e comprar coisas que fossem relativas à questão afro-brasileira. E aí, quando o Frateste me falou da ideia de Marta de fazer esse museu, eu topei imediatamente. Então, o prédio era esse mesmo. A ideia inicial era fazer nesse prédio aqui do Ibirapuera. Que estava abandonado. Desativado e tal. E a Marta tinha conseguido um recurso da Petrobras, acho que de 10 milhões naquela época. Ela tinha conseguido vários 10 milhões, assim, uma para esse museu, outro era para o teatro, outra para o museu do Palácio das Indústrias, né? Isso. Ela queria fazer o Museu da Cidade e tal. E aí, portanto, esses recursos foram para um instituto do Florestan Fernandes, que gerenciou toda a questão da construção do museu e tal. E essa coleção, portanto, foi inaugurado isso em 2004, né? 2005, 2004. E aí inauguramos o museu, mas a Marta estava saindo, inclusive, né? Ela sai em 2004, final de 2004. E aí ela nem participou da inauguração, porque ela estava saindo. Já inaugurou com o Serra ou com ela? Não, inaugurou com ela. Com ela ainda. E o Lula foi que inaugurou, na realidade. E o museu, e então essas obras minhas foram emprestadas, na realidade. São 1.800 obras, uma coisa assim. Onde que você guardava essa obra? No meu ateliê, em casa, acumulada. Porque tem papéis, tem documentos, tem muita coisa relativa à escravidão. E foi juntando coisas, foi descobrindo. Porque esse livro, na realidade, esse A Mão Afro-Brasileira, que faz 30 anos agora. Esse livro foi um norteador desse projeto, porque ele trabalhava com a questão do século XVIII, do século XIX, do século XX, das artes plásticas, do teatro, da música, da dança, da música erudita, da música popular. E eu reuni várias personalidades para trabalhar comigo nessa pesquisa. E fizemos um livro de 400 páginas, que agora essa segunda edição tem 1000 páginas. E aí essa coleção foi ficando, fui fazendo, fui comprando, sempre que aparecia alguma coisa, que não tinha endereço certo, né? E aí eu fui comprando e eu emprestei para Incomodato. Aí acabou o projeto, a participação da Petrobras, e o museu ficou à deriva. Estava no município, e aí o secretário de Cultura, que me substituiu na Secretaria de Cultura, porque eu fui secretário de Cultura do Serra. Né? Isso, você teve uma passagem ali rápida. 100 dias. E eu briguei com o Serra, mas o Serra foi muito generoso, porque foi o Serra também que trouxe o museu para o Estado. Hoje ele está no âmbito do Estado, o museu. Exatamente. Trouxe o museu para o Estado. Ele está na Secretaria da Cultura? Da Cultura. Ele é uma organização social, né? Um OS. E, com isso, eu doei essa boa parte, essa
grande parte da obra, que são 2.000 obras, foi doadas para o Estado de São Paulo. E outra parte que tem 1.000 obras que são do comodato, mas que vão ficar no museu naturalmente. E foi graças ao Serra, portanto, que esse museu passou a ser organização social, porque teve um período que tive eu que manter a coisa viva, tomando dinheiro emprestado, etc, etc, para manter pelo menos um núcleo pequenininho que pudesse segurar. Até você conseguir um financiamento público, estatal. Público, exatamente. Mas foi o Serra que fez isso, pelo qual eu sou muito grato. Isso ele fez como governador do Estado, né? Governador do Estado. Que ele ficou. Governador do Estado. E eu sou grato muito a ele e muito grato a minha Marta. E foi muito interessante esse museu. Quer dizer, na realidade, este museu começava a ser o primeiro museu no mundo de arte afro-brasileira, afro-americana, etc., se quiser. Entendeu? Museu com essa característica, com esse perfil, com esse perfil, né? Com essa lógica de reviver essa questão afro-brasileira, não como um museu de gueto, mas como um museu que tratasse a história afro-brasileira como tal. Quer dizer, como a grande contribuição afro-brasileira à cultura brasileira, de negros, de mestiços, dos pintores, dos escultores, né? E que a gente não aprende na escola. Essas coisas não estão nos livros de história do Brasil, né? Então, esse museu tem essa finalidade, né? De trazer, de mostrar, né? Quem negro foi, quem negro fez, quem negro é para a cultura brasileira. E ele virou uma referência importante, até porque ele também ele é uma alternativa, eu digo, a gente que trabalha com educação, sou professor, diretor de escola, e eu converso muito com os professores, porque até então no nosso imaginário, quando uma escola ia visitar o museu, era o Museu do Ipiranga. Claro. Era a única referência que nós tínhamos. Exato. Crianças, adolescentes. Hoje não, hoje tem o Museu Afro-Brasil, aqui ao lado. Muitas escolas visitam, professores. Escola pública, uma escola Exatamente, particular. É uma referência para as escolas. E também a gente faz umas atividades assim paralelas. Por exemplo, a gente tem, o museu trabalha com as pessoas, com situações complexas, como, por exemplo, da Fundação Casa. A gente conseguiu tirar as algemas dos meninos da Fundação Casa. A gente trabalha com pessoas com deficiência física, visual, mental. Nós damos curso para esse projeto de arte de África na escola, né? De aprendizado sobre a África, né? Então, o museu é uma referência, tanto quanto que quando se pensou, aliás, há muito tempo que se pensava no Museu Afro-Americano de Washington, muitos historiadores daquele museu vieram para cá como referência para... É claro que a nossa riqueza afro-brasileira é muito maior que a americana, né? Porque eles têm outro tipo de cultura, vamos dizer assim, né? Cultura protestante, a nossa é barroca, a nossa tem envolvência de todo tipo, né? Com afetividade, com festas, com isso e aquilo. Então, mas esse museu só foi possível depois de muitos e muitos anos que havia esse projeto de Washington, foi feito pelo Obama. E o museu inaugurou há pouco tempo lá. Mas esse museu nosso nós recebemos também um público muito grande estrangeiro, porque esse museu traça assim, um perfil do Brasil, de uma certa forma. Porque tem ali o barroco, você vê o Alexandrinho, o Mestre Valentim, você vê os pintores do século XIX, os negros da Academia Imperial de Belas Artes. Quer dizer, tem documentos, tem escultura popular, né? Quer dizer, a gente tem uma visão do Brasil, desse Brasil profundo, né? Que é o museu. Na realidade, o museu mergulha nesse Brasil profundo.
Só para quem está acompanhando aqui o nosso programa, Emanuel, o museu é aberto diariamente, até que horas? Qual o período de funcionamento dele? O museu abre de terças a domingos, de 10 da manhã às 18 horas da tarde, da noite. Né? Tem monitores? Tem orientando? educadores, nós temos 10 ou 12 educadores e fazemos visitas guiadas, né? Evidentemente são agendadas essas escolas. O público espontâneo também, às vezes, pode utilizar desses educadores. Nós lamentamos que nós temos poucos educadores diante da demanda, né? Nós temos uma demanda muito grande de agenda, né? Mas a gente faz, por exemplo, esse grupo de educadores são pessoas formadas e com formação universitária, é um pessoal muito e com uma informação nessa área, né? Exatamente. Então, as crianças são... outra coisa que é muito interessante nesse museu é que as crianças, sobretudo as negras, elas saem com outra ideia da vida, entendeu? Quando há uma transformação ali. Há uma autoestima. E eles são que trazem as famílias, já sabe, né? Muitas famílias voltam no museu com eles, porque aquilo tocou tão profundamente. Porque, claro, você tem na questão no setor lá de memória, você tem Teodoro Sampaio, você tem engenheiro, músico, escritores, poetas, né? Médicos, o primeiro psiquiatra, Juliano Moreira, o primeiro editor brasileiro, Paula Brito. Quer dizer, coisas que ninguém sabe por quê, né? Pensar que Paula Brito foi o primeiro editor brasileiro no século XIX, amigo de Dom Pedro II. Né? Pensar que Juliano Moreira foi o primeiro psiquiatra do Brasil, um negro, baiano. Então, isso toca profundamente nas pessoas, isso abre essa coisa que a criança já, por bullying, ou por isso ou por aquilo, até por preconceito dos próprios professores, talvez. Porque a gente vive numa sociedade do ego branco, né? Exatamente, tudo é branco. Daí você vê um artista negro, um intelectual, Exatamente. um médico, um psiquiatra, isso... Claro, a criança negra. Exatamente. Então você vê um pintor como Estevão Silva, um pintor extraordinário, que morreu em 81, 91. Ele era um pintor que, inclusive, foi punido pela Academia de Belas Artes por negar o segundo lugar na frente de Dom Pedro II. E ele recusou o prêmio e foi punido pela Academia. Então, mas ele é um grande pintor, entendeu? Rafael Pinto Bandeira, que também foi um pintor. Claro que todos esses pintores são história de fracasso, porque é o preconceito, né? Na realidade. O Rafael Pinto Bandeira se mata, se joga na Baía de Guanabara, na travessia de Niterói para o Rio. Os irmãos Timóteo, que são os primeiros pré-modernistas brasileiros, um morre em 22, outro morre em 32, ambos morrem loucos. Mas deixa uma obra extraordinária, quer dizer, uma obra que está aí para ser estudada, para ser levantada, para ser dignificada. E é isso que o museu também tenta fazer e faz, né? Com os catálogos, com exposições, com intercâmbios, para mostrar o que é, o que foi e que é a importância de tudo isso. Bem, antes de encerrar o nosso programa, a nossa entrevista, Emanuel, eu queria saber a sua opinião sobre esse momento político que nós estamos vivendo, sobretudo esse movimento de tentativa de censurar as artes, os museus, né? Esse movimento mais conservador, mais reacionário. Como que você está vendo isso? É preocupante, né? No Brasil é preocupante porque o Brasil é um país que não consolida as coisas, né? É muito estranho isso. Quer dizer, nós estamos em século XXI,
é como se tivesse um retrocesso, né, sempre. Ou seja, acaba com o Ministério da Cultura, quer dizer, você volta a ser uma secretaria, né? Há um desaforo desse ministro da Educação, com toda essa... um colombiano que nem português direito fala. Então, que pede para os alunos cantarem o hino nacional, né? E filmarem ainda. Isso, Então, essa coisa é muito esquisita no Brasil. Agora, eu acho que o Brasil é dos brasileiros. Na realidade, o Brasil tem que pensar em si próprio, né? O brasileiro tem que ser a responsabilidade do Brasil, quer dizer, entende? Quer dizer, eu fico pensando, enquanto essa massa pula carnaval, ela devia estar preocupada com coisas desastrosas, como essa coisa de Brumadinho, né? Isso é uma coisa absurda, quando o presidente da Vale diz que a Vale é uma joia diante de 300 pessoas mortas, né? Então, mas a gente continua meio anestesiado, eu acho, né? Não sei se, passado o carnaval, as pessoas voltam a se imbuir do verdadeiro papel de um brasileiro. Ele tem que exigir, tem que cobrar. Vem aí uma reforma da Previdência que vai acabar com a aposentadoria. A aposentadoria, ou seja, vai continuar sempre a mesma questão, né? De sempre que será penalizado são os pobres do país, né? Quer dizer, é uma coisa de uma inconsequência total. É um absurdo que o Brasil, quando a gente passa na rua, que vê um monte de gente morando em rua, e muita gente muito rica no país, né? Você fica pensando, mas o que é isso? Que país é esse? Né? É assustador quando esse Brasil não toca a certas pessoas do Brasil. Né? E precisava tocar, precisava ter essa responsabilidade, porque não é possível que a corrupção tome conta sempre do país. Né? Ontem a gente vendo a declaração do governador do Rio de Janeiro, é assustador aquilo, né? É um absurdo que ele ainda tenha coragem de dizer o que ele fez. Aquele homem é filho do Sérgio Cabral, um grande pesquisador crítico de música, um homem extraordinário. A mãe é uma museóloga. Ele cresceu num ambiente altamente cultural, saudável, crítico. Importante, uma museóloga que foi diretora do Museu da República. O Sérgio Cabral, um pesquisador extraordinário, que fez a grande biografia de Elisete Cardoso. Não dá para conceber. Não dá. Não, sinto muito, mas não dá. Então é muito estranho o Brasil. A gente espera, eu nos meus 78 anos, espero ainda poder ter uma certa allure de um Brasil que seja mais justo, mais generoso, mais consciente, né? Tem também, Manuel, um outro movimento, é pequeno, mas questionando também, por exemplo, dizendo que Zumbi não foi um herói, questionando o movimento negro hoje no Brasil, tentando desqualificar toda essa luta. Olha, isso é natural, num país que é preconceituoso até a alma, como o Brasil, né? E foi ficando mais ainda, né? Porque parece que recrudesceu tudo isso, né? Então, ele não foi mesmo um herói, ele foi um sujeito que tentou ser cidadão, tentou ser livre, né? E aí, tão livre, tão importante, que fez uma república, né, dos Palmares. Por quê? Porque não existia coisa mais terrível que a escravidão, como instituição, né? Você trazer alguém num porão de um navio, 2 meses dentro, comendo água e acorrentado, e depois tomando açoite. O que é isso? É uma coisa de... E tudo isso legalizado, né? Com todo o amparo ideológico, né? religioso. Tudo religioso, legalizado. O padre Antônio Vieira dizendo que a escravidão era maravilhosa porque era o sofrimento de Cristo também. Então você se mira no sofrimento de Jesus Cristo, e o escravo, portanto, tinha que achar que tudo isso num sermão no Recôncavo da Bahia. Ou seja, a igreja sempre teve a serviço, né, dessa crueldade, de legitimar, né, a escravidão. Então essa coisa, isso é terrível no Brasil, pensar que, e isso reflete até hoje
duramente, longamente, nas criaturas, nos criadores, nos artistas, né? Que tem sempre na sua frente esse grande paredão que Cruz de Souza dizia o emparedado, né? Quando ele fala daquele poema em que ele pergunta, pode ser tu artistas que vêm da África escura, entende? Quer dizer, então, é extraordinário. Isso foi século XIX, né? Então, isso é terrível pensar que que ainda no século XXI a gente não tenha ministros negros, não tenha governadores negros. Quer dizer, a gente nós nos miramos nos Estados Unidos, mas nós miramos de Araque, né? Porque na realidade... Só no que tem de ruim lá. O que tem de ruim, o que tem de bom não. Ninguém percebe. Mas eu lembrei daquela música do Caetano, Milagres do Povo, que ele fala, foi o negro que viu a crueldade bem de frente e produziu milagres e fé no extremo ocidente. Claro, fé, né? Quer dizer, você pensar que o que se tem no Brasil é uma produção do negro. Ou seja, porque os entalhadores eram negros, os pintores eram negros, o grande escultor brasileiro é negro, outro grande escultor de Rio de Janeiro também é negro, Mestre Valentim, Aleijadinho, né? O grande escritor brasileiro também é um negro, que é Machado de Assis. Um grande jogador de futebol também é um negro, que é Pelé. Quer dizer, então, a construção do Brasil deve-se a essa gente, a negro, apesar da chibata, apesar de que Zumbi não era herói, mas que ele foi uma percepção da raça, né? E também e se pensar que a expulsão dos holandeses deve-se também a um negro que foi Henrique Dias e que tinha ligação com os Zumbi dos Palmares, em Recife, em 1645. Portanto, que história é essa? O Brasil é negro, afinal. Manuel, muito obrigado pela sua presença, pela sua aula. Isso aqui está registrado aqui nos anais, não só da TV, mas da Assembleia Legislativa. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado você por essa oportunidade de falar, né, de tocar nesses assuntos que são sempre importantes para a gente falar da nossa cultura, da nossa contribuição à cultura brasileira. Muito obrigado você. Obrigado.